Piracanga Recebe está de volta, hoje com mais um convidado super especial, que é o Fernando Bellato. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. O Fernando, ele é sensei de artes marciais, né? E tem um trabalho também muito bacana, que é o ODGI, que é o Despertar do Guerreiro Interno, e foi por isso que ele veio para cá, foi isso que ele veio trazer pra gente, que foi o retiro do ODGI, e a gente ficou muito feliz de receber esse retiro. Eu não vou nem tentar explicar o que é, porque eu fiz o retiro também, então estou com tudo aqui dentro, assim, mas prefiro deixar o Fernando falar. Então a primeira coisa que eu vou te perguntar, Fernando, é como é que você define o trabalho do ODGI? Quando eu trouxe esse nome do Despertar do Guerreiro Interno, foi um insight que me veio mesmo, que eu compreendi que todo mundo tinha uma guerra interna em primeiro lugar, mas se existe uma guerra interna, deve existir um guerreiro interno para trilhar essa guerra interna, né? E nessa fé aí do guerreiro interno de cada um, é que eu trouxe o nome do trabalho do Despertar do Guerreiro Interno. Como minha vida ela foi sempre baseada nas artes marciais, então eu comecei a trazer os fundamentos das artes marciais como ferramentas, né, para ajudar nesse despertar. Só que conforme o trabalho foi desenvolvendo, eu vi que tinham outras coisas a mais do universo guerreiro. Então, por exemplo, tem momentos da prática que a gente utiliza a dança indígena, né, xamã, que não são necessariamente das artes marciais, mas que tem tudo a ver com esse despertar, né? Então eu comecei a trazer, né, essas outras ferramentas do sagrado caminho do guerreiro para esse despertar do guerreiro interior, né? Então a definição é o próprio nome, né, o despertar do guerreiro interno, só que para isso a gente utiliza muitas ferramentas, né? E esse despertar, até para ficar de uma forma mais prática e objetiva, fortalecer em cada um de nós a condição de estarmos mais presentes, né, e testemunhando. A gente consegue ampliar a percepção mais, né, no nosso dia a dia. Então nós conseguimos com isso estarmos mais atentos nos nossos atos, ação consciente, né? Conseguimos com o trabalho constante do DGI estarmos mais presentes na nossa ação consciente, e esse é o ponto que eu acredito que ajuda a gente a desenvolver paz na vida ao invés de guerra, né? Porque se a gente não está nessa presença, a gente fica muito reativo, sabe? Então aí a gente, quando a gente já vê, já fez besteira, né? Então através da presença, da ação consciente, a gente vai conseguindo fazer uma vida diferente, né? Fernando, durante o retiro também, né, com tudo que você foi trazendo, assim, a sua própria história, ficou muito claro, assim, que esse seu caminhar aí na descoberta do propósito, ele é um bom exemplo, né, do que muita gente aí está buscando, né? Algumas pessoas já conseguiram fazer essa virada, outras ainda estão tentando. Então, o que eu queria trazer com você agora é um pouco disso, sabe? Que você pudesse contar pra gente, pra quem está assistindo a gente agora, como é que foi essa transição? Porque, sim, você praticava artes marciais desde cedo, mas fez um caminho profissional, né, como publicitário. E aí, como é que foi esse estalo, assim, para você chegar nesse trabalho que você está fazendo hoje? Essa é uma boa pergunta, né? E eu entendo a importância dela e a profundidade dela, né? Primeiramente, eu vou começar desde o início mesmo, né? A arte marcial, ela sempre foi um caminho que me conectou. Ela sempre, como é que eu posso dizer? Ela sempre, mesmo na época da competição, eu sentia que tinha uma verdade minha no universo da arte marcial, né? Esse caminho do guerreiro, ele sempre tocou com a minha alma, assim, né? Então começou quando eu tinha 6 anos de idade, 7, eu não lembro exatamente a idade, né? Mas era quando eu assistia Bruce Lee, Van Damme, esses filmes, e isso me tocava muito, né? Eu chegava a sentar em casa e fechar os olhos e fazer igual eles faziam nos filmes, né? Depois eu fui buscar arte marcial. Uma das primeiras práticas que eu fiz pouco, assim, era novo ainda, foi Shorin de Kempo, que é uma das vertentes do Kung Fu. E eu perguntei para esse professor, eu queria saber meditação, eu queria meditar. E ele, sabe, ele não soube me responder ali muito bem, não me deu muita atenção para aquilo, né, para essa pergunta. E na época eu não entendia, porque eu via nos filmes, mas na hora da prática eu não via, então aquilo ficou meio abstrato para mim, ficou meio sem sentido, sabe? Mas enfim, eu continuei, aí quando eu entrei no jiu-jitsu,
né? Continuei essa busca na arte marcial e quando eu entrei no jiu-jitsu com 14 anos, 13 para 14, aí eu gostei muito do jiu-jitsu. Eu gostei como um esporte mesmo, como uma arte, como uma inteligência da coisa. O jiu-jitsu me pegou, assim, por um prazer mesmo do treinamento, né? Então, eu estava ali com meus 14, 15 anos depois, né? E comecei a mergulhar no universo competitivo. Eu gostava, eu queria ser bom mesmo de jiu-jitsu. Só que quando eu cheguei na faixa azul com o Celso Cavallini, que é a segunda faixa, assim, né, no jiu-jitsu, branca, azul, quando cheguei na azul, me deu um clique que eu queria mesmo mergulhar na competição. Só que aí quando eu cheguei na marrom, né, aí encurtando um pouco a história, quando eu cheguei na faixa marrom, lá na frente, já quase 10 anos de competição, né, porque isso foi quase 23 anos, eu comecei ali com os 13, 14, então algo começou a não fazer mais sentido para mim, né. Então eu estava na minha melhor fase competitiva, estava forte, treinado, preparado, sentia que eu estava um atleta mesmo, porque eu era muito sério nesse quesito treinamento, de alimentação, treino, disciplina. E aí eu ganhei meus últimos campeonatos, poxa, uns títulos legais, assim, fui campeão absoluto num paulista, lá absoluto é todos os pesos juntos, na faixa roxa e tal. Aí peguei a marrom e pum, me deu um vazio, foi como um... Nem eu sei explicar, sabe? Essas coisas mesmo misteriosas, né? Nem eu sei explicar, me veio um vazio que parou de fazer sentido a arte marcial para mim. E aí eu fiquei muito sem chão, sabe? Foi um momento duro, né? Eu lembro, né? Não consigo sentir a sensação aqui falando com vocês, mas eu lembro, assim, dos momentos difíceis, assim, né? Eram momentos, assim, de muita tristeza desse sem sentido, né? Porque eu me dediquei tanto para a arte marcial e a arte marcial não me dava um centavo de volta, sabe? Eu competia, ganhava uma medalha e aí, sabe? Então eu comecei a me questionar mesmo o que fazer da vida, sabe? Meu pai estava bem pegando no meu pé, então foi um momento de muito vazio, assim, eu não consigo descrever, mas foi assim... sabe, abriu assim um vazio, tiraram um tapete e agora? Aí eu tive uma depressão, né, uma síndrome do pânico, porque na verdade eu comecei a ver que meu pai estava certo também, ele estava chamando uma coisa, meu, e aí cara, precisa realmente dar conta da vida aí agora e tal, e bora aí, né, meu, e eu falei, tá certo, né, mas ao mesmo tempo, por exemplo, meu pai é empresário, ele gosta disso, né, eu não, entendeu, eu sou um artista, eu sou músico, sou artista marcial, né? Então, eu estar dentro de uma empresa para mim era muito difícil e nunca bateu, né? E eu ficava realmente mal ali dentro, né? E foi aí então que eu fui mergulhar no autoconhecimento, fui buscar a espiritualidade. Foi aí que eu conheci o Prem Baba. E quando eu conheci o Prem Baba me veio um senso de integridade muito forte dele, assim. Uma pessoa que eu acho que é isso, né? Assim, eu senti que era uma pessoa que estava completamente encaixada no propósito dela, assim. Acho que foi a primeira pessoa que de verdade eu olhei na vida com um senso de integridade em todos os aspectos muito forte. E isso me deu uma confiança nele muito forte, né? Não sei se isso já vem do meu coração, da alma, sei lá, mas eu estava nessa busca. Quando eu encontrei o Prem Baba, uma parte da busca eu sinto que se cessou ali, né? Pelo menos essa busca por um caminho. Eu falei, opa, encontrei aqui um mestre, um norte, que eu sinto que bate no meu coração, né? Agora é estudar e se desenvolver, dar o melhor de mim para trilhar esse caminho. Aí eu comecei a direcionar aquela disciplina do competidor para o caminho do autoconhecimento, né? Então, vamos meditar, vamos fazer os trabalhos, vamos fazer o que precisa ser feito. Teve um momento, voltando da Índia, eu ainda tinha esse senso de estar perdido, né? Não estava nutrido ainda, estava muito confuso ainda, essa relação de dinheiro, propósito, o que fazer da vida, estava ainda meio perdido. Mas voltando da Índia no ano de 2009 para 2010, foi a época em que realmente tudo desmoronou, o que faltava, e aí apareceu mesmo de dentro para fora um chamamento, assim, foi algo muito forte que me veio e eu entendi que eu deveria voltar para a arte marcial, só que desta vez, né, já unindo, fazia 3 anos já que eu estava no caminho do autoconhecimento com muita dedicação,
unindo então, né, esse caminho do autoconhecimento com a arte marcial. E aí deu esse clique do propósito, né? Na verdade, quando eu desisti mesmo de tentar por mim mesmo é que surgiu esse lugar, né? Então isso foi muito interessante até, porque eu buscava em vários lugares esse propósito. Quando eu falei, gente, não sei, tentei publicidade, tentei em orgânicos, tentei tudo, não deu, sei lá, Deus me ajuda aqui. Foi quando eu realmente relaxei que veio um clique de unir a arte marcial e o autoconhecimento, e aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Estava conversando isso outro dia com um amigo, porque às vezes a gente já está no que a gente gosta de fazer, isso é muito legal da pessoa refletir, porque às vezes ela já está no lugar onde ela gosta e tem os talentos mesmo, só que o que está faltando é a ressignificação do que ela faz naquele lugar, né? Trazer para o coração. Isso, fazer a coisa mais, sei lá, mais sagrada, se pode chamar assim, né? Conectada com o coração, né? Era exatamente isso, eu já estava na arte marcial, só que a forma como da competição tal não era ainda o que tocava meu coração. De repente eu ressignifiquei a arte marcial para mim, né? E hoje é interessante, porque muitas pessoas ressignificam a arte marcial pelo DGI também. É isso, né? Do que é aquele dom saindo de você, né? Uhum. E não só uma coisa que você está recebendo de fora e reproduzindo, né? Então, já que eu falei no começo da entrevista, agora explica pra gente o que é sensei, que é tão bonito. O sensei é uma palavra assim que ao pé da letra significa aquele que veio antes, né? No Japão, o sensei é muito respeitado, reverenciado, né? É uma palavra de tradição japonesa, né? Isso porque eu trago também essa tradição japonesa das artes marciais, né? Mas o sensei é isso. E o sensei também não é só de artes marciais, né? O sensei no Japão é um professor, né? É um mestre, como chama, aquela pessoa que já trilhou um caminho, seja, né, um caminho específico aí, e tem ali os alunos que ensinam, e ele é um sensei, né? E aí no Japão eles dão muito respeito ao professor, né? Eles compreendem que essa pessoa que já trilhou o caminho e se dedica a educar outros num determinado caminho merece um respeito, né? Eu acho isso muito bonito, né? Então as artes marciais também trazem isso, né? E é muito interessante porque esses conceitos por trás das palavras, eles são muito bonitos. E eu acho que isso é uma questão que está muito esquecida nas artes marciais também, né? E que aos poucos é legal a gente vir resgatando esses princípios também, né? Mesmo do respeito do aluno com o professor e tal. Às vezes a gente, sei lá, às vezes eu percebo num dojo de arte marcial, o aluno às vezes é um bullying com o professor, entendeu? É uma coisa meio que inadmissível na arte marcial, sinceramente. E é claro que assim, o professor não é mais que o aluno, não é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? É uma questão de um respeito, respeito, sabe? E a gente, com a sua presença aqui, a gente sentiu, assim, todas essas coisas lindas, assim, na prática, né? A gente sentiu o seu respeito pela natureza daqui, por tudo que tem aqui. E a nossa sensação é que aconteceu aí um casamento entre... E sabe que eu fiquei tocado hoje, né? Que eu queria dar o parabéns para vocês, né? Porque tem uma coisa, assim, que me toca também no caminho do guerreiro, que é assim, é um berço, quem sabe, zen desse caminho, né? Que é o guerreiro, para mim, ele tem uma coisa que é assim, né? A gente não precisa ficar falando muito, sabe? Acho que nossas atitudes, elas demonstram muito mais do que ficar falando, sabe? E aí eu percebi hoje que muitas pessoas no feedback do retiro falaram que saíram com aprendizados daqui, assim, né? E assim, vocês só estão no dia a dia de vocês aqui, dando o melhor para a natureza daqui, né? Vocês não ficam falando para as pessoas, olha, nós queremos ensinar vocês a... Né? Não é uma coisa forçada, entende? Então, só no carinho de vocês pela natureza, né, o que vocês fazem para cuidar dessa terra, nos inspirou, entendeu? E aí muitas pessoas refletiram sobre até o shampoo que elas usam lá em São Paulo, né? Teve uma pessoa que falou, poxa, eu achei que eu cuidava da natureza, mas eu estou vendo que eu preciso ainda ir mais, né? Mais a fundo, né? E isso aconteceu naturalmente, entendeu? Então, assim, que bonito isso, sabe?
vocês estão seguindo o coração de vocês pelo que vocês acreditam, né? Por isso que vocês estão aqui, né? Em Piracanga, aqui, né? No Centro Inquiri. E com essa verdade vocês inspiraram as pessoas, sabe? Para mim isso é tão lindo, é verdadeiro, não é forçado, entende? Isso é muito legal, parabéns. Obrigada, a gente fica parabéns, feliz porque essa é a nossa missão mesmo enquanto comunidade, né? Não é criar as coisas aqui, se fechar no nosso grupinho que fique só pra gente. A nossa missão é mesmo que as pessoas possam chegar, possam sentir, possam experimentar. Então a gente agradece a entrega, né, que você ancorou pro seu grupo, né, pro grupo que veio fazer o retiro, né? A sua entrega, acho que fez com que as pessoas se entregassem também para viver essa experiência e poder levar no coração também. Muito, muito, muito obrigada, Fernando. Que seja o primeiro de muitos encontros. Que assim seja. E o Inquiri Piracanga recebe mais um programa Fica Por Aqui. E vocês podem deixar nos comentários também sugestões de temas, o que vocês querem saber da gente aqui, pra gente também começar a expandir o campo e mostrar um pouco mais do trabalho que a gente faz aqui. E a gente se vê no próximo.